A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele de que se ache dela investido. Isso daí nos faz pensar uma palavrinha que muitas vezes falta para muitos de nós quando decidimos assumir determinadas tarefas, que se chama responsabilidade. Quando a gente fala de autoridade, no geral, a gente imagina, por exemplo, um cargo público. Nós temos, por exemplo, três poderes executivos, três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E nessa divisão de poderes, foi uma tentativa de tentar harmonizar os três ambientes da melhor maneira possível. Isso vem lá do século XVIII, mais ou menos, são ideias iluministas que ajudaram a trazer essa divisão, porque se você colocar todo o poder na mão de uma pessoa só, é muito delicado. Se uma pessoa erra, isso é para ser realmente bastante delicado. Nós temos, por exemplo, um caso muito grave que aconteceu no século XIX no Brasil, por exemplo, que foi uma pessoa que foi a última pessoa que morreu de pena de morte no Brasil. E essa pessoa depois foi comprovada que era inocente. Como é que se devolve a vida para aquela pessoa depois disso? Nós somos reencarnacionistas, mas a justiça terrena não é. Então você fica com um dilema muito delicado. E fica a responsabilidade de quem praticou essa ação. Nós precisamos realmente ter muito cuidado quando a gente pensa na autoridade. E aí, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, nós podemos pensar, por exemplo, na responsabilidade de uma casa. Eu moro sozinho, tenho autoridade sobre mim mesmo, só que a gente sabe que acima de nós temos os anjos da guarda, os espíritos orientadores, temos muitos outros espíritos que nos ajudam a nos enquadrar naquelas situações em que precisaríamos, às vezes, de um puxãozinho de orelha, e o puxãozinho de orelha eles nos dão, geralmente, já que a gente mesmo fica num patamar de hora ficar. Por exemplo, nesse momento nós estamos conectados, estamos mais ligados à lei divina, mas saindo daqui, muitas vezes, outros pensamentos não muito legais começam a vir. E para quem já exerceu alguma autoridade, como eu, não só como professor, mas também como diretor de escola, a gente fica pensando exatamente no preparo que a gente tem que ter antes de assumir. Além das leis, que são obrigatórias a gente entender, a gente também tem que lembrar que toda autoridade que a gente assume é temporária. E por mais que, por exemplo, um pai ou uma mãe tenha autoridade sobre o filho, ou sobre uma casa, por exemplo, um professor tem autoridade sobre os seus alunos, um diretor tem responsabilidade não só sobre toda a parte escolar, todo o prédio, mas também sobre todos os seres vivos que estão ali, nas suas categorias, pais, professores, alunos, funcionários de apoio, e também com relação à prestação de contas às instâncias superiores, como as secretarias de educação, Ministério da Educação, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, você tem, antes de mais nada, de lembrar que todos os seus atos requerem responsabilidade. E se você assume qualquer função, você tem que saber exatamente o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Todas as nossas atividades têm limites, sejam legais, sejam éticas. E isso também envolve a nossa responsabilidade conosco mesmo. Mais do que a nossa imagem, tem a ver com a nossa jornada espiritual. Nós estamos temporariamente encarnados. Nós estamos temporariamente passando por esse processo bastante delicado, que é esse afastamento, esse isolamento social, e também devemos gerir todas as nossas ações lembrando dessa responsabilidade. E nada como a doutrina espírita para nos mostrar que o fato de você estar investido de uma autoridade não significa que você seja o poderoso ou a pessoa que tenha condições de exercer ou que vai ser recebida no mundo espiritual como um presidente, ou um diretor, ou um chefe. Muitas vezes, exatamente porque às vezes nos deixamos levar pela vaidade, seremos a pessoa que terá de servir. Então, a pessoa que é investida de alguma forma de autoridade tem que lembrar que ela tem que zelar por todos os que estiverem sob sua responsabilidade.
Então, a pessoa que está investida de qualquer forma de autoridade tem que lembrar sempre disso, que a responsabilidade maior é o zelo, é o cuidado, é o bem-estar de todos que estiverem sob nossa responsabilidade. E lembrando que seremos cobrados por isso, se não pelo poder terreno, seremos cobrados pelos irmãos superiores. Seremos cobrados por essa escolha, se ela foi feita de maneira ingênua, ou de maneira não tão pensada, é claro que isso é levado em conta, porque afinal nós sabemos que o que vale sempre é a intenção. Mas se a intenção é boa, nós devemos pensar também nas consequências dessas ações que nós tomamos. E lembramos também, se é que a gente pode falar, da autoridade sobre os nossos corpos físicos, sobre os pensamentos que nós costumamos ter. Como é que nós estamos gerindo o nosso cotidiano neste momento? Será que estamos aproveitando, por exemplo, para realizar alguma atividade física, para a manutenção do corpo físico? Estamos também aproveitando para fazer algumas leituras que, de repente, não tivemos muito tempo? Estamos aproveitando para cuidar melhor da nossa casa física, olhar um pouco melhor para nossos filhos, nossos cônjuges, nossos irmãos, que por um acaso nós estamos lidando? Estamos nos preparando, de repente, para daqui a pouco, de repente, retornar às nossas atividades, como é que elas serão? Muitas coisas estão em dúvida ainda, mas a gente tem que lembrar que nada acontece conosco por acaso. E se assumimos essas responsabilidades, devemos saber lidar com elas da melhor maneira possível. Isso não é um puxão de orelha, mas é uma questão para a gente ter que pensar, porque a gente acha que, às vezes, a autoridade é só quem exerce cargo público. Mas se você pega, por exemplo, um carro, ou você dirige um carro, um ônibus, um metrô, um trem, um avião, você tem autoridade também ali. E você tem que zelar por todos. Então, essa ideia de estar dirigindo um carro talvez seja uma das situações que a gente deve sempre pensar, que de repente pode faltar para um, pode ser pior para o outro. E lembrando sempre que, por mais que sejamos autoridade em alguma circunstância, em alguma situação, nós também obedecemos a uma lei. Além da lei divina, nós temos, além da lei terrena, acima de nós tem a lei divina. E essa lei divina é eterna. E devemos sempre nos lembrar de estar atentos às lições evangélicas. E lembrando que aquele irmão que está subordinado a nós neste momento é também o meu próximo. E lembrando sempre de amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, devemos tomar cuidado com determinados arrobos autoritários, que muitas vezes dá vontade. Não, imagine uma sala de aula, um monte de subordinado. De vez em quando dá vontade realmente de pegar e ultrapassar um pouco os limites da lei. Só que a gente tem que entender, se a gente está investido de responsabilidade, está investido de autoridade, nós somos não somente o adulto da relação, mas também a pessoa que tem a responsabilidade de zelar por todos. Se aquele irmão está rebelde, temos que entender o que foi que aconteceu para ter aquela rebeldia. E não simplesmente colocar de castigo ou colocar uma punição. Devemos realmente, dentro das nossas possibilidades, envolver esse irmão e tentar procurar as melhores medidas possíveis. E se for realmente um filho, um cônjuge, aí mesmo que não tem como, por exemplo, mandar para outro lugar, mandar para outra instituição, por exemplo, como acontecia muitas vezes na instituição escolar. Já que muitas vezes, por mais que se fizessem conversas, por mais que se trouxessem soluções, às vezes elas não eram passíveis, não eram soluções tranquilas. Então, muitas vezes, é necessária que haja uma separação, até mesmo a saída de um cargo, como aconteceu comigo também, já que eu não estava da melhor maneira possível podendo gerir as funções a que eu havia me candidatado e havia assumido o posto. Mas são situações que a gente tem que entender bem e observar, mas não somente a intuição. A gente precisa estudar bem sempre os terrenos e saber da melhor maneira possível como agir. E lembrando sempre de trazer o Evangelho junto conosco,
no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e lembrar que o evangelho não é nas grandes atitudes, mas nas pequenas. Certo?